O BAP chamou o Boto, conversou com ele e falou: ó, a partir de agora você segue trabalhando normalmente, mas não dará mais entrevistas. Desde que eu recebi a informação, o documento do STJD com exclusividade em primeira mão sobre Bruno Henrique. Ela te conta sobre uma reviravolta importante a respeito de Paulinho, atacante do Palmeiras. Tudo sobre o Flamengo, com novidade relacionada a José Boto. Hora de informação curiosa sobre o Flamengo, você deve ter percebido que José Boto, o diretor executivo de futebol do Fla, desapareceu dos microfones. Não tem dado mais entrevistas, não tem feito mais aparições, e isso não é coincidência. Foi uma determinação do presidente rubro-negro BAP. O Boto chega em janeiro com um cartaz, diretor internacional, trabalhou no exterior, carreira consolidada na Europa. Com o passar do tempo e alguns reforços que não deram certo, declarações meio destrambelhadas, o Boto foi perdendo moral e teve seu filme queimado, a ponto de na metade do ano correr um enorme risco de ser demitido. O BAP chamou o Boto, conversou com ele e falou: ó, a partir de agora você segue trabalhando normalmente, mas não dará mais entrevistas. Você vai desaparecer do mapa. E se quiser falar alguma coisa, você vai consultar a mim e ao departamento de comunicação para ver se a gente autoriza. E foi na base dessa estratégia e com reforços que chegaram na metade do ano que a coisa mudou radicalmente para o diretor executivo de futebol português. As contratações de Saúl, Jorginho, Samuel Lino, Carrascal e Emerson Royal, acompanhadas de um crescimento do time, fizeram com que o Boto recuperasse boa parte do seu moral com o torcedor. Hoje dá para garantir que não há a menor chance dele ser demitido, pelo menos por hora. E isso passa também por uma questão estratégica. O Boto, enquanto falou, acabou trocando peças pelas mãos. O pior episódio é aquele do Pedro, em que ele admite, numa troca de mensagens com um jornalista, que estava disposto a vender o Pedro. Isso depois pegou mal pra caramba pra ele, enfim. Acho que o Boto deve ter aprendido a lição e inclusive tem evitado falar com jornalistas. Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vini Casagrande, um vídeo plantão. Eu não esperava gravar esse vídeo agora, estava deitado ali assistindo ao filme na Netflix. Eis que eu recebi a informação, o documento do STJD com exclusividade em primeira mão sobre Bruno Henrique. Efeito suspensivo concedido ao atacante. E eu tô vendo muita gente reclamar nas redes sociais. Calma, vou trazer todas essas informações no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vini Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Também não deixe de hypar o vídeo, dá uma moral aí, porque aqui a gente trabalha pra caramba. E, por falar em trabalho, aqui a gente não para. Plantão urgente, informação extremamente urgente, porque Bruno Henrique está liberado para jogar pelo Flamengo. Olha, eu, às 19 horas e 22 minutos, recebi o documento com algumas páginas da liberação do Bruno Henrique, e eu vou pegar o item 7 aqui, ó. De rigor, portanto, a concessão da medida por força legal, razão pela qual concedo o efeito suspensivo nos termos do artigo 53 da lei número do CBJD até o julgamento dos embargos de declaração interpostos. O que isso quer dizer? No bom português, Bruno Henrique está livre para jogar pelo Flamengo até que se tenha um novo julgamento. Então, Bruno Henrique está apto. E aí eu publiquei isso, ficou aquele festival nas redes sociais, assunto mais falado, Bruno Henrique, os rivais reclamando, a torcida do Flamengo comemorando. E aí, depois, o Flamengo emitiu uma nota oficial confirmando a minha informação. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, deferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que havia aplicado 12 jogos de suspensão ao atleta Bruno Henrique. A medida, aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na primeira comissão disciplinar, que acolheram a preliminar de prescrição, garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo pleno do tribunal. Dessa forma, Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe rubro-negra.
Vene, então quer dizer que ele vai jogar contra o Juventude? Não. Porque mais cedo, para quem não viu, o Flamengo emitiu um comunicado oficial sobre a ausência de 2 jogadores e Bruno Henrique está nessa lista. Segundo o Flamengo, após se queixar de dores depois do treinamento desse sábado, o jogador fará um controle de carga visando a disputa do jogo de quinta-feira. Então, Bruno Henrique não joga contra o Juventude por conta desse controle de carga, mas está liberado para jogar pelo Flamengo por conta desse efeito suspensivo até que se tenha um julgamento no pleno. Então, Bruno Henrique is free, está livre para jogar. Diz aí, torcedor, você está feliz? É óbvio que está feliz, né? Agora, se eu perguntar para os rivais, acho que não. Isso tudo vocês acompanharam aqui no canal Vini Casagrande. Como eu disse para vocês, é um vídeo urgente, plantão, só tem esse assunto, um vídeo extremamente rápido, mas para deixar vocês muito bem informados de tudo que acontece lá no Mengão. Valeu, galera? Tamo junto e fui! 3 desfalques que o Flamengo tem para esse jogo, inclusive um desfalque aí até inesperado, né? Que é o Alexandro. Todo mundo esperava que durante a data FIFA ele conseguisse se recuperar, porém o jogador não se recuperou. O Flamengo soltou um boletim médico dizendo o seguinte: Alexandro já realiza trabalhos em campo com fisioterapia, ou seja, não está 100% recuperado, por isso ainda é um desfalque. Eric Pulgar, com o resultado da tomografia computadorizada apontado a consolidação da fratura no quinto metatarso no pé direito, o meia iniciou exercícios de fisioterapia em campo neste sábado. Ou seja, ontem ele fez o exame, estava tudo bem, hoje ele já começou a treinar no campo. Bruno Henrique, após se queixar de dores no treinamento deste sábado, o jogador fará um controle de carga visando a disputa do jogo de quinta-feira. Vale lembrar que o Bruno Henrique também está cumprindo hoje o primeiro jogo de suspensão dele dos 12 que ele tomou. O Flamengo não conseguiu ter resposta do efeito suspensivo, já não estaria no jogo, então já ficou ali para fazer um controle de carga. Jorginho, com um edema muscular na coxa esquerda, o jogador foi vetado da partida deste domingo pelo departamento médico. Ou seja, apesar do Jorginho ter treinado em campo e tal, o departamento médico fez um exame, detectou um edema na coxa esquerda do jogador e falou: não, ele não pode ser relacionado, e aí ele foi vetado da lista dos relacionados. E Guilherme Varela, que retornou da data FIFA ali com uma pubalgia e por conta disso também está tratando no departamento médico do Mengão. Sendo assim, a lista dos relacionados do Flamengo: Alan, Ayrton Lucas, Carrascal, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, que deve ser titular ao lado do Léo Pereira, Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, João Vitor, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, voltando aí a ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz, Pedro, Gonzalo Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e Wallace Ian. Mas, Flazoeiro, você não disse que o Saul tinha sido liberado da viagem? Sim, gente, o que acontece é o seguinte: a esposa do Saul teve bebê hoje, né, na verdade. E aí o que aconteceu? Ele foi de manhã no Ninho do Urubu, treinou e o Flamengo liberou ele para ir para casa passar o dia com a esposa. Acredito até muito em função de ser novo aqui no Brasil, algumas coisas precisa resolver e tal. Amanhã ele vai pegar um voo de manhã cedo e vai para Caxias do Sul. E aí vai chegar lá e vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Mas por conta do nascimento ali do filho dele, ele não pôde, o Flamengo liberou para ele ficar e amanhã ele se apresenta ao Felipe Luiz lá já na cidade de Caxias do Sul. Então, 6 desfalques que o Flamengo tem: Alexandro, Eric Pulgar, Bruno Henrique, Jorginho, Varela e Léo Ortiz, que tomou o 3º cartão amarelo. E vamos falar sobre a situação envolvendo o técnico Felipe Luiz, que recebeu uma proposta real para sair do Flamengo e ir para a Europa assumir o lugar do técnico José Mourinho. O que acontece é o seguinte: o Fenerbahçe, no dia 29 de agosto, decidiu demitir José Mourinho. José Mourinho foi demitido do Fenerbahçe. A informação que saiu hoje no Globo Esporte é que o Fenerbahçe veio e fez uma proposta ao técnico Felipe Luiz, meio que dizendo o seguinte: Felipe, você quer vir para cá? Você quer trabalhar aqui? A gente tem uma vaga para você aqui. A informação que saiu no Globo Esporte é que, apesar de ainda não ter renovado o contrato com o Flamengo, apesar do treinador
ter ali o contrato até o final desse ano e não ter ainda renovado, não ter assinado uma renovação, o treinador quer permanecer no Flamengo. O treinador quer permanecer no Brasil. O treinador não quer ir embora. Com isso, ele rejeitou a proposta do Fenerbahçe da Turquia para assumir o lugar do técnico José Mourinho.